Galera, hoje, bom dia a todos que estão por aí. Esse vídeo é para quem tem entre 40 e 50 anos. Se você não tem isso daí, você não vai entender nada, não vai pirar. Mas pra galera que tem mais ou menos essa idade vai entender. Hoje chegou pra mim esses dois discos aqui. São dois discos, né? Da época aqui, deixa eu anotar aqui, deixa eu ver se eu coloquei em algum canto. Um é do começo dos anos de 88, eu acho, esse daqui, do Happy Mondays. É uma banda bem clássica aí dos anos 90, né? Porra, onde é que eu botei essas? Anotei aqui o ano, mas bom, deixa. E outra do Collective Soul, que é um... Bota esse som aqui como som dos anos 90. Aí eu fui buscar esses dois discos e vim fazendo a meditação. Eu digo, rapaz, a coisa pior que tem é quando a gente fica velho, é que a gente não consegue enxergar na época que a gente tá vivendo assim, o nosso auge, vamos dizer assim, né? Tô me referindo aqui ao fim dos anos 80, começo dos anos 90, que foi quando eu iniciei minha juventude, 14, 15, 16, 17 anos, 18. Fim dos anos 80 e a década de 90 quase toda. A gente tava lá e não sabia que era massa daquele jeito que era. A gente pensava só que a vida era daquele jeito. Então, em 1988, apareceu esse som, certo? Aí a gente, pô, massa, legal e tal. Aí o Keith Richards lançava em 88 esse disco aqui. Aí eu já vinha ouvindo todos os clássicos, né? Porque, pô, 88 fazia 18 anos que tinha passado 70, que tinham acabado os Beatles. Então, quer dizer, pra mim eu já tava com um passado muito distante. Mas em 88 faziam só 8 anos, 9 anos que tinha passado 79. O punk foi em 77. Então eu tava vivendo um auge cultural muito grande, musical, né? Na minha descoberta. Então quer dizer, eu tava com 15 anos, ali 88 mais ou menos, e ouvindo todo aquele som dos anos 60, dos anos 70, sendo perturbado com Stones, Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, The Doors, tudo. Aí veio os anos 90. Aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisas dos anos 90, pra vocês. Isso aqui eu nem gostava muito, eu vim curtir isso aqui depois. Isso aqui era som de doidão, de rave, de festa eletrônica e tal, Chemical Brothers, né? Mas esses discos aqui, cara, que estavam lá nos anos 80, e a gente achava que a vida era assim mesmo, que não tava acontecendo nada. Os caras iam lançando esses discos aqui nos anos 90, eu peguei um aqui que eu nem sei se é, botar pra cá. Final dos anos 80, começo dos 90, os caras iam lançando isso daqui e a gente pensava, não, isso aí é a vida como ela é mesmo, isso aí vai ter pra sempre, vai ser assim sempre. Eu tô mostrando pra vocês só os discos que eu peguei aqui rápido, porque eu tava com saco de sair procurando Iggy Pop, sair procurando tudo não, outro Happy Mondays, ó. Isso aqui é massa demais. Aí a gente não tem a menor ideia, se você é um cara novo e tá assistindo isso aí ainda por algum acaso, certo? Você não sabe, a gente não conseguia entender, não tinha uma luzinha piscando dizendo assim, olha, isso aqui não vai se repetir, isso aqui é uma onda, depois você vai passar o resto da sua vida buscando ter essas sensações, ouvir pela primeira vez esse tipo de música e etc. Então a primeira vez que a gente escuta um som só tem uma vez. Depois a gente não tem mais a primeira vez. Isso aqui eu tocava com o Marcelo. Isso aqui, esse disco aqui é tipo aquele do Traje a Rigor. De uma ponta até a outra, tocou tudo na rádio. Não teve perdão. Eu peguei isso aqui do começo até o fim, sem saber nem o que é que estava acontecendo, entendeu? O próprio Marillion, que vem lá dos anos 70 e tudo, lançando coisa massa nos fim dos anos 80. Isso aqui eu não consigo nem... Pai, o dia que eu consegui pegar esse CD, eu fiquei tão feliz. Isso aqui é um projeto paralelo dos caras do Alice in Chains, misturado um bocado de banda do grunge. E a gente não sabia também que o grunge ia ser aqui. Outra porrada que tocava direto, isso daqui perturbava a nossa mente demais. Aí, porra, quando esses caras entraram também, eu tenho esse disco, ele tem pra mim, eu escuto, mas eu sinto o cheiro dele. Eu me lembro da cor dos anos 90, esse disco em especial, esse do Nirvana, esse daqui, pelo amor de Deus, eu escutei isso daqui, foi quando o YouTube virou uma chavinha nele lá. Isso aqui é exatamente a transição do YouTube, que ele sai daquela coisa ali, daquele rock que eles faziam, né? Eles vêm desde o punk até tal. Outro disco também que eu não acreditei quando consegui isso daqui, que também é um projeto paralelo do cara do Soundgarden, do Ed Vedder, do Pearl Jam. Isso aqui é um discão difícil. Esse som é a cara do meu amigo Dijan,
Adorava a música, como é o nome da música que ele pirava aqui? Loving Every Minute. Se você não conhece esse disco aqui, chama Lighthouse Family. Som social pra ouvir, sofá de casa tomando vinho. Madonna, não se engane, eu adoro Madonna. Esse disco aqui é demais. Eu me lembro demais eu tocando balde em Majorlândia, eu, Delano, Dijan, escutando a música aqui. Qual era? Tinha a música. Ah, não vou conseguir ler não aqui. É muito de. Tenho mais idade pra conseguir ler. Tão difícil não, mas tem uma música aqui que tem um balancinho, que uma bateria que não tem nenhuma virada. Peter Gabriel, que nunca na vida dele parou de ser ótimo, todo tempo, toda hora, tudo que esse cara fizer, onde o nome dele tiver, você pode ir. Esse disco aqui, em especial, eu não sei qual é a data desse disco, mas eu acho que ele deve ser ainda antes do 80, deve ser 89, 88, 90. Eu me lembro que foi o primeiro clipe que eu vi. Quando chegou a MTV, a imagem dela era ruim, era o HF. E esse vídeo aqui, meu irmão, os caras tudo vestido de diabo, cheio de tatuagem, pintado de prateado, com as danças tudo contrário, umas coisas tudo loucas. Quando a gente viu isso daí, foi na época que chegou a MTV no Brasil, né? Foi como se a gente tivesse... Quem usa essa expressão é o Ozzy, né? A respeito dos Beatles, né? Aqui pra mim foi mais ou menos essa época, MTV e tal. Foi como se o mundo tivesse deixado de ser preto e branco e tivesse passado a ser colorido, né? Então esse disco daqui... Olha, se você tá vendo esse vídeo, gosta de música e não conhece esses discos, vai maratonar, certo? Voodoo Lounge dos Stones, de uma ponta até a outra, não se estraga nenhuma. Isso aqui os velhos já estavam com 50 e tantos anos produzindo disco dessa natureza, que é outra banda também. Esse cara, eu não me lembro bem, mas foi, não sei se foi nessa época que eu descobri o som dele e tal. Esse tá aqui, ó, 94. Esse cara lançou só esse disco aqui, um disco incrível, Jeff Buckley. Lançou quando ia ficar na beira de ficar famoso, morreu afogado de noite, não sei se estava doidão, qual era, certo? Esse daqui do Albert King, do Stevie Ray Vaughan, também eu não sei exatamente o ano. Mas ele vai entrar na lista porque também pra mim foi mais ou menos por aí que... Eu acho que foi por aí. Isso que é foda. Stevie Ray Vaughan e o Stevie Ray Vaughan, Albert King, fica aí. Aí o Planet Hemp, me lembro do meu amigo Geraldo, eu tinha horror, não gostava de Planet Hemp, não gostava de Chico Science, eu tinha horror. Né, mas o tempo me fez gostar e me arrepender profundamente de não ter ido a nenhum show. Tava tudo lá na barraca do meu amigo Fernando Biruta, em Fortaleza, né? Skank com a Garota Nacional, clipe incrível, as gatas, a gente tudo apaixonado por essa galera. Isso dos discos que se tornou um dos discos mais chatos do mundo, de tão bom que é e do tanto que a gente ouviu. Isso tocou tanto, que é tipo assim... É coisa incrível, mas que a gente não aguenta. Mas eu tenho por uma questão de saudosismo, mas eu não aguento ouvir. É como Sampa do Caetano Veloso. É genial, mas ninguém pega um disco e bota Sampa. Ou pegar o disco pra ouvir Satisfaction dos Rolling Stones. Tem coisa que não dá mais, né? O Rapa, puta merda também. O banda massa. Rage Against the Machine. Isso aqui pegou os careta. Os careta ficaram tudo doido. Todo mundo gostou. Depois que foram saber o que é que o homem dizia, correu, um bocado de gente correu. Isso aqui é revolução total, certo? Richard Ashcroft, cara, que é vocalista daquela banda The Verve, lançou também altos discos massa. E os Stones, né, dos incansáveis e simplesmente lançando coisas incríveis. Isso aqui tudo, galera, é os anos 90, certo? E a gente não sabia que era tão massa. É isso que me dói, né? E aqui que é o Santo Grau, né? Aqui é o Santo Grau, aqui é onde você... Eu acho que na cabeça de todo mundo que viveu bem aquela New Wave dos anos 80, né? E gente como eu que tava ouvindo a New Wave, tava ouvindo a MPB também, ouvia Djavan, Caetano Veloso, essa galera toda estourando, porque eu não tenho o disco dos caras dos anos 90 aqui, mas é editei ainda, tô botando só disco que eu tenho, tá? Pra ficar fácil a ilustração. Estavam detonando também Djavan, tava Oceano, Caetano Veloso Circulador, tava rodando fortemente Skank, Legião Urbana, tava tudo, Jota Quest, rapaz, era uma explosão de cores na cara da gente. Aí é que eu fico pensando, né? Eu sofro por eu na época não saber,
ou eu fico muito feliz por ter vivido tudo isso intensamente. Eu deixo a mistura. Nem um lado, nem outro, né? E você aí, como é que você que tá com 50 anos aí, qual é a sua viagem? Quando olha tudo isso daqui, né? E isso eu tô falando aqui dos anos 90, porque toda essa reflexão veio porque eu fui buscar aqueles 2 discos, esses 2 discos aqui, ó. Eu fui buscar esses 2 discos aqui, e aí é bem pertinho de casa. Eu comprei os 2 discos usados, tá certo? No site que tem aqui chama Vintage, a gente compra disco usado em bom estado e tudo. Aí eu fiquei olhando isso daí, cara, e pensando exatamente isso, volta da Jurema, tudo isso. E a gente fica velho, né? Velho, tô envelhecendo, né? Comecei a envelhecer, me preparo para envelhecer. Tô com 52 anos, não me sinto velho, mas também não me sinto mais jovem, né? Eu fui jovem durante muito tempo, eu vim deixar de ser jovem agora um dia desse para poder abrir a porta e começar a caminhar rumo à minha velhice. E aí é todas aquelas balelas que a gente já sabe, a cabeça não se habitua a ficar velha, né? O corpo rapidinho, não, com 50 anos ele vai começando a dar o prego, né? Mas a coisa da música, né? Por isso que talvez com esse volume de informação que entrou para minha cabeça na época, talvez isso justifique o fato de que a gente sempre acha que lá atrás foi melhor. Mas, pô, eu tô falando dos anos 90, mas antes dos 90 teve os 80 que também foram demais. Antes dos 70, dos 80 tiveram 70, que foi toda essa galera que eu falei, Led Zeppelin. Essa sensação de que para trás foi sempre melhor. Eu já não acompanho mais muita coisa. Eu acho que a música ficou muito parecida. E uma coisa que me incomoda profundamente na música atual, não são todos, é claro, tem coisa atual que eu adoro, mas eu não consigo me conectar mais muito. Eu sinto que tá todo mundo cantando do mesmo jeito, imitando ali uma mesma fórmula de voz há muito tempo. Porque uma coisa é a tendência, né? Quando você você é grunge, você não sei o que, você começa a imitar aquela tendência, aí você bota sua personalidade e vai. Mas eu sinto que a galera tá se segurando muito tempo na mesma coisa. Eu não sei, pode ser uma sensação minha de envelhecimento, né? A gente vai ficando mais careta e vai ficando saudosista. Eu não tenho nenhum problema de ser saudosista, entendeu? Foi muito massa o que eu vivi, gosto, me identifico, sou um cara dos CDs, entendeu? Então, tipo assim, se hoje o Spotify sair do ar, o YouTube, o Deezer, nada disso aí vai me fazer falta. Eu tenho o meu acervo de música aqui que me atende. Sei que não vai acontecer, mas tenho aqui a distância do meu braço para ouvir. Sem falar das capas, né? Que são coisas que para mim, a capa para mim é tão importante que eu, por vocês terem uma ideia, às vezes para eu ouvir, por exemplo, Spotify, essas coisas, eu não escolho lá pelo Spotify, não. Eu tenho umas capinhas impressas. Isso aqui são tudo capinhas impressas. Se não é disco, não é nada. Isso aqui é um pedaço de papel, ó. Um pedaço de papel. Que eu escolho como se estivesse indo numa loja. Eu pego esse bocado de papel, aí boto na minha mão. Eu tenho muitos impressos aqui, entendeu? E saio escolhendo o que é que eu vou ouvir. É um jeito, é cultural, é como eu gosto de ouvir. Ah, então se não tiver, tu não vai conseguir. Vou entrar. Mas eu percebo que se eu entrar numa plataforma, eu acabo ouvindo os mesmos discos, entendeu? Ou então eu vou morrer ali numa playlist. E aí tem outra coisa também que acontece nos streamings que me perturba um pouco, que é o fato de que eu entro lá nos streamings e boto pra tocar um disco. Não, vamos lá, beleza, botei Happy Mondays pra tocar. E daqui um pouco, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu começo a perceber que tô ouvindo um bocado de música que eu não quero. Porque ele não segue indicando pra gente um bocado de coisa e principalmente se for trabalhando. Eu escuto muito disco, eu escuto 10, 12, 14 discos num dia por conta da minha dinâmica. Eu passo muito tempo no computador, eu tô desenhando, eu tô fazendo um trabalho pra Infolink, eu trabalho de publicidade, ou então algum trabalho de design aqui na cidade e tal. Então eu escuto muita música e quando entra no streaming às vezes eu digo, porra, aquela coisa me incomodando e eu concentrado aqui em alguma coisa, né? E aí eu percebo que foi o streaming que começou a meter um bocado de coisa lá que não tem nada a ver, embora ele tente seguir o padrão daquilo que a gente colocou, mas tem coisa que é parecida com o Happy Mondays que eu não gosto, entendeu? Então isso é muito louco. Eu não sei se disco aqui também, se ele acho que isso aqui é dos anos 80. Ah, aqui é 85 já. Mas só pra gente fechar falando de capa, né? Então é muito interessante. Eu tive esse pensamento e fiquei com vontade de dividir com vocês. Também não sei se o vídeo é longo, mas também eu caguei. Se todo mundo vai ver, se não vai. Quem curtiu ficou por aí. Então ficaram essas dicas aí. Se você tiver a fim de descobrir esses sons aí, vai dando um pause a cada capa,
né? Ou então me pergunta aí que eu digo qual foi o som que eu coloquei pra você ouvir, se você não conhece. Se você já conhece, temos muita coisa boa pra ouvir, não é isso? Então um beijo pra vocês, quem gostar, curte, compartilha também, se não compartilhar nem curtir, caguei. Valeu, galera, um beijo, um abraço. Esses foram os anos 90 e a reflexão. Devia ter uma luzinha piscando como nos filmes. Ei, isso aí é massa, não vai acontecer de novo. Se liga, louco. Curta, com juízo. Dava pra ter tido um pouquinho mais de juízo. Tudo bem, foi o que eu consegui. Valeu.